Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural foi longe, mas é muito de perto. Trouxe para aqui uma figura humana fantástica, um homem diferente, uma pessoa que é múltiplo, que está sempre voltada ao Rio Grande do Norte, mora hoje na Califórnia, há 7 anos, integrou-se à sua vida, a sua esposa é americana, é filha de francês, e de Santa Mônica, onde ele ensina enfermagem. Há uma frase de um livro, que é O Mirante do Alagamar, uma beleza de livro que eu vou mostrar para vocês, apresentado pelo inteligentíssimo e primo dele, tenho o privilégio de ser primo dele, Joanilson de Paula Rego. Joanilson, meu amigo, meu irmão da vida inteira, um homem de um talento fora do comum, descobriu coisas notáveis que apresenta para fazer o prefácio. Um deles que ele diz é o seguinte, é que Muriú transformou a vida numa namorada eterna e sempre eterna. Isso é a vida dele. Ele que nasceu aqui no Pium. Viveu em Natal, mas teve outras oportunidades de ver o mundo. Assim, esteve em Manaus e tem toda a visão, esteve em São Paulo, viajou e integrou-se numa vida. Ele é formado na Universidade de Comunicação Social, na nossa Universidade Federal, fez curso também de pós-graduação em ética. Dos Estados Unidos, foi mestrado em educação, de forma de pedagogia, educação, e hoje está como professor, mas sem perder as origens. Está sempre ligado ao Rio Grande do Norte. Mas já conversei muito e é hora de apresentar a você Muriú Mesquita. Bem-vindo ao nosso programa, o Baobá Cultural, Muriú. Muito obrigado, doutor Diógenes. É uma alegria imensa e me traz uma série de reminiscências estar aqui no seu escritório, vendo sua coleção de exemplares do Pequeno Príncipe, vendo todas as suas homenagens, seus diplomas, porque eu estive aqui há 30 anos visitando, quando menino, né? A minha mãe é uma professora universitária chamada Nízia Floresta Brasileira Augusta, que não é Dionísio Pinto Lisboa, é uma homônima batizada em homenagem à grande poetisa. E naquela época eu estive aqui, o senhor me mostrou parte dessa sua coleção de artefatos, de coisas interessantes que tem aqui no escritório. E eu tive a oportunidade, o seu motorista à época me levou para conhecer o Baobá do Poeta, lá na rua São José. E, de certo modo, isso cria um ambiente, uma sinergia que serviu um pouco de inspiração. Como o senhor colocou, eu nasci à sombra de um coqueiro, lá em Pium, na casa de Dona Beta Parteira. Um parto que foi coordenado por Orelhão, né? Naquela época não tinha celular, não tinha rede social. Orelhão, uma consultoria do doutor Iaperi Araújo, que orientou esse parto natural sem dor pelo Orelhão. Minha mãe estava ali na Praia de Cotovelo e eu vim ao mundo 42 anos atrás, conheci o senhor, interagi 30 e poucos anos atrás e agora estou aqui, uma satisfação imensa. Obrigado. Ora, maravilha das coisas. E você está lembrando a sua mãe, que era minha amiga, uma pessoa notável, que ajudou a minha mulher da época, mãe de meus filhos, e que ficou de muita amizade com ela, Moema. Dona Moema. A sua mãe tinha já esse nome fantástico de Nízia Floresta, Brasileira Augusta, de novo, repetido, uma figura notável de talento, de capacidade e inovadora. Inovadora como você. Você não podia ser outro a não ser com as origens. Tanto que você tem o avô fantástico, que era um poeta, escritor, e dedicou parte do livro
este livro do Alagamar, que é uma visão sua fantástica, não é verdade? Isso, é uma visão alegórica. Eu, como o senhor já colocou, a gente conversou sobre, eu nasci em Pium, mas passei toda a minha infância em Ponta Negra. Morei na vila, no bairro Ponta Negra. Seu destino é estar no mar, é ser Muriú. Muriú tem que estar num ambiente praieiro, né? Aí, doutor Diógenes, eu morava em Ponta Negra, no conjunto Alagamar. Então, quando eu tive essa ideia de começar a costurar uma coxa de retalhos da minha infância, mesclar com algumas histórias de jornalista, alguns encontros marcantes que eu tive com repórter entrevistando pessoas interessantes como o senhor, como Elza Soares, algumas interações com o jornalista Ricardo Boechat, que eu admirava muito. E nessa visão eu cheguei a uma ideia. Vou contar como eu vou entrelaçar histórias tão diferentes, de momentos diferentes, pessoas tão diversificadas. Então eu pensei, se eu me colocar no cume de uma das dunas, ali pertinho do Morro do Careca, e dali eu posso ver toda, né, Ponta Negra, a Via Costeira, as dunas da Via Costeira, até a Ponta do Morcego. E se eu observar por outro ângulo, vou ver a praia de Alagamar, que é a praia hoje protegida por conservação, mas naquela época, nos idos dos anos 70, 80, era permitido subir o morro e desfrutar dessa visão sublime lá de cima. Então, esse é o meu mirante figurativo, é o mirante do Alagamar. Ele existe fisicamente, está lá, mas é impossível um cidadão como hoje conseguir fazer essa trilha, percorrer a duna e lá de cima observar o mundo. Então é um devaneio, uma proposta. Eu tive o privilégio de subir o morro e ficar lá em cima, no Morro do Careca, quando não era proibido. E eu estava acompanhado de Donivaldo Monte, que era magrelo, meu amigo, gostava muito, e eu conto a história porque é uma delícia. Eu brinquei dizendo, esse magrelo não vai conseguir ir comigo para subir o morro, ele não vai aguentar. Só que ele saiu correndo, subindo, correndo, e gritando para mim, bora nego velho, bora nego velho. Eu atrasado, subi já nas últimas, cheguei lá em cima, ele estava doutorando a cidade, vendo a visão que você teve, você imaginou, ele teve na realidade. É curioso. Mas você me contou há pouco um episódio interessante que nos envolve e que você foi um líder de judô, menino, rapazinho. Isso, eu estudei no NEI, quando o senhor era reitor da UFRN, né? O Núcleo Educacional Infantil, escola modelo da UFRN, espetacular. Lá eu tive duas professoras maravilhosas, que eu nunca esqueci o nome, eu sou muito grato aos educadores, Cíntia e Denise, e à época elas organizaram o livro Coração das Palavras, o livro da natureza da gente. Então, desde essa época eu gostava de escrever, mas eu tenho, o senhor conheceu bem Quem a minha mãe? Quem eram as professoras? Cíntia e Denise. Cíntia e Denise. Então, como o senhor colocou, a minha mãe, ela tinha um trabalho no movimento holístico, né, que era efervescente em todo o Brasil, na UFRN, o professor Hermógenes da Yoga vinha a Natal, ficava lá em casa e a gente interagiu com o teólogo Leonardo Boff, pessoas muito interessantes que trabalhavam essa cultura holística, o Dr. Jorge Bolsinhas, também da UFRN, fazia esse suporte técnico lá nas discussões do movimento holístico. E eu gostava de práticas psicofísicas de saúde. O judô é uma delas. O judô, além de uma arte marcial, é uma filosofia, né? O cara que criou o judô, o Jigoro Kano, ele foi ministro da educação do Japão. E lá, todo cidadão precisa fazer uma atividade física e o judô é parte da grade curricular acadêmica das escolas. Que coisa interessante. Porque às vezes o camarada pensa, não, o judô é uma coisa, né, só corpo, não mexe com o intelecto, o judô tem essa abrangência. E à época eu praticava judô com o sensei, o mestre Herbert Luiz, uma figura espetacular no Colégio Marista, e eu conquistei o título de campeão potiguar de judô. Ali entre meus 10 e 11 anos. Isso era um processo seletivo para disputar um campeonato brasileiro em Balneário de Camboriú, no sul do país.
E eu estava aqui com minha mãe visitando seu escritório, o senhor me viu de judô, perguntou se esse cabra é forte mesmo, fez uma gentileza, e o senhor foi o meu patrocinador, viabilizou essa viagem para o Balneário de Camboriú. E lá foi difícil, doutor Diógenes, porque a supremacia sudestina nessa seara do judô, eles têm imigração japonesa, histórica, secular, e o nível era muito alto, mas já mudou. Uma prova que quando a gente, né, divulga ou fica nesse tom, nesse aspecto crítico em debates sobre a pseudo-supremacia das regiões sul e sudeste do país, em detrimento do norte e nordeste, a gente tem como correr atrás e se superar. A prova disso que aqui o Rio Grande do Norte virou um celeiro, tem enormes talentos das artes marciais, no mesmo nível de qualquer estado da federação. Curioso e bacana essa relembrança, que para mim é muito importante. Eu sempre gostei, ao longo da minha vida, fiquei contente com pessoas especiais. Eu queria aproveitar, que eu estou abrindo hoje com esse programa, contando historinhas que eu vivi. Às vezes, pessoas que tinham alguma coisa de especial e único. Às vezes, muito simplório, muito simples. Isso me contou o Câmara Cascudo e eu decorei. Vou contar para vocês, cada vez que fizer uma entrevista eu vou relatar uma dessas historinhas, eu quero essa. E havia os intelectuais, estavam reunidos para falar sobre figuras importantes do Rio Grande do Norte. E havia um sorteio. Coube à Câmara Cascudo falar sobre Monsenhor Landim, que era um padre gentilíssimo, que agradava as pessoas, cumprimentava, sorria sempre. E tinha que fazer uma biografia rápida e com verso. E Cascudo fez esse primor de mostrar o simplório que era a figura. Sorrindo e cumprimentando e sorrindo, vai Monsenhor Landim passando, cumprimentando e sorrindo e cumprimentando. Isso era toda a biografia da figura. Diferente do nosso entrevistado de hoje, que eu trago para vocês, que é um campeão de judô juvenil no Rio Grande do Norte e que nos leva a ter uma visão universal, porque a Califórnia, se fosse um país, era um país muito importante, e nos Estados Unidos tem uma forma de vida normal. Ele é um vitorioso lá e volta ao Rio Grande do Norte com suas lembranças. Mas, amigo, você esteve aqui e formou-se na universidade. Como você se preocupou em fazer um curso sobre ética? O jornalismo, doutor Diógenes e caros ouvintes, ele passa por uma crise existencial muito grande, né? Que se exacerbou nas últimas décadas com o advento da internet, das fake news, né? De toda essa tecnologia da informação. E havia uma preocupação latente entre os profissionais da minha geração de como a gente controlar e continuar produzindo uma informação de utilidade pública, indo de encontro a essa maré, né? Que não é um fenômeno, não tem como. O jornal escrito ele agonizou, vieram os blogs, a internet, as televisões que eram limitadas a concessões públicas. Hoje há uma diversidade e eu acho isso encantador, né? Você tem mais emissoras, você consegue dar voz e vez a outro tipo de pensamentos, de debates. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, como toda a evolução da sociedade, vieram fenômenos complicados, como essa questão da fake news, e eu decidi fazer essa especialização em ética no Departamento de Filosofia da UFRN, para tentar me moldar, e ao longo da minha jornada como jornalista, eu primei bastante pelos aspectos éticos. Ao longo da sua vida toda foi sempre o lado ético, que começou de sua mãe também, que tinha uma visão holística, que havia no íntimo da filosofia, do pensamento dela, era a ética de viver. É verdade. Não é verdade? Minha mãe é minha grande inspiradora. Eu bebi também na fonte da sabedoria das pessoas com que ela conviveu em determinadas circunstâncias, como o senhor,
como o Dr. Bolsinhas, o seu irmão, muitas pessoas que é da Ladier. O meu padrinho é um poeta português, padrinho de batismo, chamado José Pires, foi diretor da editora universitária, pró-reitor de educação, foi irmão marista, o meu padrinho José Pires e sua esposa Gláucia Nascimento da Luz. O professor Pires, ele escreve divinamente poemas e todo ano que eu vou lá ele tem um livro novo. Eu preciso, na minha energia de uma juventude aí que ainda está latente, produzir um livro para não passar vergonha, porque toda a vida eu venho pedir a benção ao meu padrinho, ele já escreveu um livro novo, eu tenho que fazer pelo menos um. Para mostrar que bebeu seu livro é muito bom. Fonte. Esse livro foi editado, e nós vamos conversar ainda sobre ele, foi editado por um dos melhores jornalistas e um texto maravilhoso, que é Osair Vasconcelos. Ele tem uma editora especial e só publica coisa boa. Vindo dele já era uma vantagem na vida. Mas vamos falar um pouco sobre a sua presença como na Band. Isso, eu trabalhei 6 anos na Band, né? E era uma empresa que pertencia ao então senador Geraldo Mello, com o nome de TV Potengi, sempre ligada ao grupo Bandeirantes Nacional. E houve um momento que a Band Nacional comprou a concessão e eles tinham uma necessidade de produção de material, o que a gente chama no jargão jornalístico, de rede, conteúdo nacional. Então tive a felicidade de ser um dos profissionais de um time muito interessante, com o jornalista Filipe Cunha, jornalista Jaqueline Cordeiro, Osair Vasconcelos, Geider Henrique Xavier, Luciano Júnior, que é um repórter espetacular, cobriu 4 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, narrou jogos de NBA, é um cara fantástico. E eu também tive um programa esportivo lá, cujo um dos colegas de bancada era Marinho Chagas. Marinho Chagas, o nosso Marinho, eterna bruxa, craque da seleção brasileira, era comentarista do programa e que eu dividia a bancada com Itamar Ciríaco e Gabriel Negreiros. Então foram muitas experiências e isso rendeu histórias, lembranças dessa época, nostalgia. Algumas dessas histórias eu reescrevi, organizei e estão no livro Mirante do Alagamar. Por que os Estados Unidos? Por que a Califórnia? Como é que você foi para lá? Você esteve em Manaus, esteve no São Paulo? É uma história de amor, doutor Diógenes. Eu tenho uma irmã por parte de pai, chama-se kalimba, que é um instrumento musical africano. Ela é meu pai, artista plástico carioca, Arlindo Mesquita, e nas andanças dele você já viu que todo mundo gosta de ser andarilho. Ele foi bater na Califórnia, conheceu a mãe da minha irmã, Jennifer Bennett, uma americana do Texas, e eles tiveram a minha irmã Kalimba. Eu fui visitá-la, fazer o que a gente chama de intercâmbio cultural. Já era jornalista, começo de carreira, fui passar uma temporada lá em Los Angeles estudando inglês. E nas últimas semanas, era a ocasião do meu aniversário ali, meados de julho, tem o Independence Day, 4 de julho, que é o dia que eu lancei meu livro, que foi essa semana que passou lá na América, no 4 de julho. E eu fui para uma festa de brasileiros em Hollywood, na Sunset Boulevard, que é uma avenida clássica de Los Angeles, né, muito conhecida. E lá eu olhei aquela jovem nos olhos e ela correspondeu àquele olhar. Eu me aproximei e em inglês perguntei qual é seu nome. Ela trabalha com educação bilíngue, é a especialidade dela, ela é engenheira de computação, mas sempre trabalhou com educação. Pelo meu sotaque, doutor, não tem como. Pode ter o inglês perfeito. Ela já disse, de onde você é? Eu disse, sou brasileiro. Ela fez, que bom, porque eu nasci aqui, mas minha mãe é brasileira, meu pai é francês. Fiz, opa, já não preciso gastar o inglês. Vamos de português mesmo. Trocamos uma série de informações ali sobre a festa, onde ela morava. Pedi o telefone, ela resistiu um pouquinho, porque o americano é mais desconfiado dessas interações rápidas, né? E com essa paquera eu continuei conversando com ela e casamos. Temos 2 filhos, Nicolas e Alan Luiz.
Nicolas e Alain Luiz. Alain Luiz. E nessa época ela veio morar aqui primeiro. Ela veio morar aqui, era mais conveniente, eu já tinha uma carreira, uma trajetória aqui. Ela estava interessada também em exercer um pouco a brasilidade, como filha de mãe brasileira que sempre morou nos Estados Unidos. Então veio morar em Natal, trabalhou numa escola bilíngue canadense aqui como coordenadora. Nosso filho nasceu e depois de 5 anos que ela estava aqui, meu filho Alain fez 6 anos, e a gente tomou uma decisão de ter uma experiência, propiciar isso ao nosso filho, de vivenciar as duas culturas no processo educativo dele. E resolvemos nos aventurar, vamos dizer assim, na Califórnia, porque eu era fã daquela música de Lulu Santos, né, que faz Garoto, eu vou para a Califórnia viver a vida sobre as ondas. Então, fui morar lá, como toda mudança, recomeço, uma batalha árdua, as coisas foram acontecendo. Em que cidade? Eu moro em Culver City, é uma cidadezinha que fica a 10 minutos de Santa Mônica. É interessante, lá tem o Culver Hotel, que é um lugar histórico, que tem concertos de jazz, de rock, e lá houve a gravação daquele festival do musical Mágico de Oz, né, que é um clássico do cinema americano, foi todo gravado lá, algumas cenas, e tem uma plaquinha lá colocando essa importância histórica do Culver Hotel. Estamos lá há 7 anos, né, aprendendo muito, e a partir do momento que eu cheguei à conclusão que eu tinha que continuar exercitando a minha profissão de jornalista, o meu gosto pelas letras e pela escrita, de uma forma mais intimista, uma forma que contemplasse alguns sonhos que eu tinha de criança, quando eu vinha aqui visitar a sua biblioteca, ou quando eu conversava com o poeta Elis Celso da Silveira, que era professor da UFRN, uma figuraça, um cara inteligentíssimo, amicíssimo da minha mãe, lá na UFRN. Então, eu tinha essa história, um dia eu vou escrever um livro. E agora, eu cruzei na minha jornada com Osaí Vasconcelos, que foi o meu guru, consultor, da Z Editora. Fui rabiscando as crônicas, fui resgatando esse material dos poemas do meu avô. E dá trabalho, doutor Diógenes. Eu pensei que era uma coisa mais simples, né? Tem um trabalho de pesquisa, um exercício de memória. É um livro de memórias, então a memória às vezes nos trai, né? Mas fala um pouquinho sobre essa mudança de você para a enfermagem. Você fez o mestrado, eu primeiro tinha você esse fez o mestrado mestrado em educação, eu fiz na Universidade da Flórida, né? Hoje eu moro na Califórnia. E estava lá, vamos dizer, guardado no baú dos certificados, diplomas que o senhor tem todos aqui organizados na parede. E eu sempre tive esse sonho de ser professor. Eu queria ser professor da UFRN, do curso de jornalismo. Quando veio aquela história da pandemia, muitas angústias, né? Todo mundo, a sociedade, começou a refletir sobre o sentido da vida. Eu li aquele livro, reli de Viktor Frankl, né, que é o sentido, eu não sei a tradução em português, que eu li em inglês, mas é Em Busca do Sentido da Vida, e trata do Holocausto, né, de um neuropsiquiatra que coloca essas questões que quando você é submetido a vastas e múltiplas pressões, vai sobreviver quem for forte. Então eu estava me reorganizando profissionalmente, e eu fiz, não, esse é um campo que a humanidade vai precisar para sempre. Saúde, né, saúde planetária, saúde individual e a saúde coletiva. E eu abracei uma nova profissão, fiz uma nova formação acadêmica e estou atuando agora como professor de futuros enfermeiros em Santa Mônica. E é interessante, doutor Diógenes, que uma vez eu passeando na calçada da clínica que eu trabalho, pertinho ali da 15ª Avenida com a Santa Mônica Boulevard, fica a poucos quarteirões da praia, tem uma vista belíssima, estava ali tomando uma água, um suco, alguma coisa, e vem um senhor numa cadeira de roda. Eu já percebi que era um paciente, mas não tinha certeza, e ele estava com um exemplar de Por que os Sinos Dobram, né, de Hemingway. E eu abordei, boa tarde, tudo bem, bom dia, como vai o senhor? Ele fez, por que o amigo não está sorrindo? Eu
Fiz, de manhã cedo, né? Eu estou chegando agora para trabalhar. Ele fez, pois deixa eu me apresentar. Eu sou o doutor da felicidade. Fiz, mas qual o nome do senhor? Ele fez, meu nome é doutor da felicidade. E eu vou prescrever para você aqui uma receita que vai mudar a sua vida. E ele disse, 3 doses diárias de sorrisos, gargalhadas. Quando você tiver alguma angústia, alguma aflição, alguma tormenta na sua existência, sorria, relaxe, respire fundo. E eu conto essa história no livro. É uma crônica intitulada Doutor da Felicidade, em homenagem a esse paciente que eu conheci na calçada. Me lembrei de uma história que eu não posso deixar de contar a você, telespectador da TV Futuro. Leide Moraes, eu estava na maternidade, eu estava como reitor, eu estava na maternidade visitando, quando passa uma atendente de enfermagem chorando. E Leide chama, o que houve com você? Ela disse, é porque eu tenho problemas. Você tem problemas agora, eu vou lhe ensinar uma coisa. Você tem problema depois da escadaria daqui da Januário 5. Seus problemas deixa fora daqui. Aqui é o lugar de sorrir. É o lugar de você sorrir, porque aqui não é o hospital. Aqui é uma maternidade que nasce as pessoas e então há um clima necessário de sorriso. Sorria, menina. Ela, constrangida, mas terminou sorrindo com essa história de Leide. Não, maravilha, é o doutor da felicidade. É o doutor da felicidade. Que existem várias versões dele por aí, né? O personagem que eu conheci incorporou isso como nome de apresentação, mas em nossas andanças por aí a gente encontra todos os dias pessoas assim, né? Que sorriem de forma espontânea, mesmo diante das adversidades. A indicação que faço cada vez no nosso programa, desta vez, é Mirante do Alagamar, que é este livro belíssimo, a partir da capa, que é uma criação do artista plástico Túlio Rato, um dos melhores artistas plásticos que o Rio Grande do Norte conheceu, inclusive é também caricaturista emérito, e é um talento de pessoa. Ele criou uma forma do pensamento do nosso escritor e aqui está esse livro. Recomendo. Ele foi lançado recentemente no América, no Tênis Clube no América, e com a presença significativa de pessoas, dos amigos, dos admiradores desta figura humana que retorna a Natal com nossa presença. Trago para vocês uma frase que dá para pensar. É a frase de Joanilson de Paula Rego sobre o nosso autor, escritor agora, jornalista, professor, figura humaníssima. Ele diz que a vida de Muriú é como namorado eterno e terno. Esta visão que é importante que cada um de nós tenha do sonho, de procurar viver bem, ser útil e ser feliz. É o que ele faz, o meu antigo e novo amigo, retomada a amizade, que aqui está com vocês. Fique sempre conosco com a TV Futuro, que é a TV que divulga a cultura do Rio Grande do Norte e apresenta sempre coisas boas e inovadoras. Estará sempre com vocês a cada sábado, às 8 horas da manhã e ao meio-dia dos domingos. Fique sempre conosco e divulgue o nosso programa e sugira novos temas, novos assuntos, novas visões do Rio Grande do Norte. Até logo. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.